Se você é dentista e ainda comunica seu trabalho apenas como procedimento, esse vídeo pode mudar a forma como você enxerga a odontologia estética. Porque ainda muitos profissionais cometem o mesmo erro. Falam de dente, de lente, de faceta, de resina, da técnica, falam do material, de protocolo, mas não conseguem comunicar o que realmente gera valor para o paciente. Eu sou o Rogério Pena e aqui nesse canal eu compartilho conteúdos sobre odontologia estética, posicionamento profissional, transformação de sorriso e uma construção de uma prática de alto padrão. Então já aproveita agora e se inscreva no canal, porque toda semana eu vou compartilhar conteúdos riquíssimos para dentistas que querem elevar não só a sua técnica, mas também a percepção de valor do próprio trabalho. Hoje eu quero falar sobre uma virada de chave que, na minha visão, muda completamente a forma de atender, comunicar e vender odontologia estética. Você não transforma apenas dentes, você transforma imagem, presença, confiança. E o dentista que não entendeu até hoje sobre isso, quase sempre cai em uma grande armadilha. Vira um profissional tecnicamente bom, mas comercialmente muito fraco. Entrega procedimentos, mas não constrói desejo. Mostra casos, mas não constrói percepção de valor. Porque o paciente raramente acorda pensando em porcelana. Ele acorda pensando no que incomoda, no que ele evita, na imagem que ele sente que poderia ter, na insegurança que ele já carrega há anos, no sorriso que ele esconde, na forma como ele se percebe. E é exatamente aqui que começa a odontologia estética de verdade. O paciente não compra técnica, ele compra o que aquela técnica realmente provoca. Esse é um dos pontos mais importantes para qualquer dentista que quer crescer na estética. Você pode dominar técnica, até pode conhecer bem os materiais, pode ter um excelente laboratório, até saber executar muito bem. Mas se você não entende o que o paciente está comprando, emocionalmente falando, você limita muito o valor percebido do seu trabalho. Porque o paciente não deseja lente por lente, ele deseja o efeito daquela transformação, daquele resultado. Ele quer se sentir muito mais confiante, ele quer sorrir sem pensar, ele quer se expor muito mais. Ele quer melhorar a sua imagem, quer parecer muito mais jovem, mais leve, mais sofisticado. Ele quer sentir que aquele sorriso finalmente combinou com o nível de vida, com a fase e com a identidade que ele construiu. Ou seja, o procedimento em si, ele é apenas o meio, nunca um fim. E quando o dentista entende isso, ele para de querer vender a odontologia apenas como commodity. Ele começa a posicionar a odontologia como transformação real de vida. Quando você fala do procedimento em si, você rebaixa seu próprio trabalho. Esse é o erro muito comum. O dentista, ele quer parecer muito técnico, ele quer parecer sério, quer mostrar conhecimento e acaba comunicando tudo de uma forma muito fria. Ele fala de espessura, de material, de cor, de resistência, de protocolo clínico. Isso tem valor? Tem, mas isso sozinho não cria o desejo do nível certo. Na maioria das vezes, isso só cria comparação, porque quando você se comunica apenas pelo procedimento em si, o paciente começa a comparar pelo que ele realmente consegue entender. Número de lentes, o preço, material, tempo, parcelamento e pronto. Você virou comparável. Agora, quando você comunica transformação, imagem, confiança, presença, naturalidade, a conversa, acredite, ela muda para um próximo nível. Porque aí o paciente não está apenas comparando lente por lente. Ele está comparando quem entende melhor o que eu quero viver depois dessa transformação. Isso muda completamente o jogo. O dentista premium ele precisa entender de comportamento, não só de odontologia. Esse é um ponto que separa um executor de um profissional de alto valor. Quem trabalha com estética não pode olhar apenas para a boca. Precisa entender de gente, de despertar o desejo. Entender de imagem, da vaidade saudável, de posicionamento social. De entender que o paciente quer se sentir muito bem quando o tratamento finalizar. Porque no fundo, muitos pacientes não querem apenas simplesmente um sorriso mais branco. Eles querem se sentir bem com seu próprio corpo. Querem sorrir com mais liberdade em uma reunião, por exemplo. Querem gravar vídeos sem desconforto, querem se sentir muito mais à vontade nas fotos, eles querem parecer muito mais refinados, querem alinhar a aparência ao momento profissional e o pessoal que estão vivendo. E se o dentista não consegue ler isso, ele começa a oferecer solução sem nenhuma profundidade. Faz odontologia totalmente, meramente estética, mas com um discurso muito raso. E um discurso raso atrai comparação rasa. Procedimento é entregável, transformação é posicionamento. Guarda essa frase porque ela é muito forte. Procedimento é entregável, transformação é posicionamento. Qualquer dentista pode falar que faz lentes. Muitos podem mostrar antes e depois. Muitos até podem dizer que usam um material muito bom, mas poucos sabem construir uma narrativa de transformação verdadeira. Poucos sabem mostrar que aquele trabalho não está apenas mudando dentes, está mudando a forma como os pacientes se apresentam para o mundo. Quando você entende isso, seus conteúdos mudam, e mudam muito. Sua consulta muda, seu fechamento muda, seu valor percebido muda. Você começa nesse ponto a sair da lógica do eu faço esse procedimento e entra na lógica do eu conduzo transformações estéticas com impacto real na imagem e na confiança do meu paciente. Isso é muito mais forte.
porque coloca você em uma categoria muito acima. O grande erro de muitos dentistas é mostrar resultados sem traduzir significado. Tem muitos dentistas postando apenas antes e depois, mas poucos dentistas explicando o que aquilo representa. Mostra a imagem, mostra o caso, mostra a diferença visual, mas não traduz o significado da transformação. E é aí que o conteúdo perde força, porque a foto sozinha impressiona por alguns segundos, mas o significado é o que gera a grande conexão. O dentista precisa aprender a comunicar coisas como: o que esse paciente sentia antes? O que essa transformação desbloqueou? Como isso impactou a postura dele? Como isso elevou a sua imagem? Como isso devolveu segurança? Quando você começa a comunicar assim, o antes e depois deixa de ser apenas estética. Ele vira prova de mudança. E prova de mudança vende muito mais do que apenas prova de execução. Se você quer atrair pacientes de alto padrão, precisa, com certeza, elevar o valor invisível. Pacientes premium não compram apenas o visível, ele compra o invisível também. Ele compra experiência, segurança, refinamento, critério, naturalidade, exclusividade. A sensação de que está nas mãos de quem realmente entende profundamente o que está fazendo. Então, se você quer crescer em odontologia estética de alto padrão, precisa sim aprender a comunicar valor invisível. Porque o visível qualquer dentista mostra. O invisível é intangível, é o que diferencia. Todo mundo consegue ver um sorriso branco, mas nem todo mundo consegue explicar por que esse sorriso ficou tão elegante e não exagerado. Porque ele respeitou a identidade do paciente. Porque ele levou a imagem a se parecer artificial. Porque ele parece pertencer àquela face. Esse tipo de leitura é sofisticada. E o dentista que comunica isso atrai muito mais paciente maduro, mais qualificado, menos sensível ao preço. Quando você entende imagem, sua consulta muda completamente esse ponto que aqui é decisivo. O dentista que só pensa em procedimento costuma conduzir consultas muito parecidas. Ele apenas avalia, explica a técnica, mostra opções, passa valor. Só que isso, muitas vezes, não toca o centro do desejo do paciente. Agora, quando você entende que o paciente está buscando uma transformação real de imagem, de confiança, você passa a investigar muito mais coisas diferentes. Você faz perguntas melhores. Você entende o que incomoda de verdade. Entende em quais contextos aquilo pesa mais. Entende o que o paciente quer sentir depois. Entende qual versão dele mesmo ele está tentando alcançar. E isso não é manipulação, é apenas profundidade. Porque quando você entende a motivação real, você consegue propor algo com muito mais precisão clínica e emocional. E a partir daí, a adesão do paciente melhora, porque não se sente apenas que está comprando um produto, um procedimento. Ele sente que está entrando em um projeto que faz sentido para a vida inteira dele. O dentista que quer sair da guerra, do preço, ele precisa elevar a conversa. Essa é uma verdade muito simples. Se a sua comunicação gira em torno de você, do procedimento, você naturalmente entra em comparação. E comparação puxa o preço lá para baixo. Agora, se a sua comunicação gira em torno da transformação, da imagem, da naturalidade, da sofisticação, da confiança, você começa a elevar o campo de decisão. Você vai sair do quanto custa para fazer e entra no campo que quem tem visão para conduzir isso da forma certa. Isso sim é posicionamento. Preço deixa de ser o único filtro quando alguém percebe que você entrega níveis muito diferentes dos demais concorrentes. E esse nível não está apenas na técnica, está no olhar, na leitura estética, na condução do caso, na forma de ouvir, na forma de planejar e até na forma de proteger a identidade do paciente. Dentistas que querem cobrar melhor precisam aprender a comunicar melhor. Isso não é só uma questão de marketing, é uma questão de consciência de valor. O paciente quer se reconhecer muito melhor no espelho, e isso é muito maior do que apenas uma odontologia. Essa talvez seja a frase mais importante desse vídeo. Muitas vezes o paciente não está buscando um sorriso perfeito, ele está buscando coerência. Ele está buscando um olhar para si mesmo e sentir que aquela imagem externa finalmente acompanha a forma como que ele quer ser percebido. Isso é muito forte, porque coloca a odontologia estética em um lugar muito mais nobre. Ela deixa de ser apenas uma correção visual, ela passa a ser a reconstrução de identidade, de presença. E quando o dentista entende isso, ele para de tratar casos como apenas dentes e começa a tratar como identidade. E isso muda o jogo, muda a qualidade do planejamento, muda a delicadeza das decisões, muda até a forma de conversar, muda a forma de se posicionar no mercado. Então, qual é a grande virada? A grande virada é esta: o dentista que entende apenas do procedimento entrega odontologia. O dentista que entende de imagem, desejo e confiança constrói valor. E construir valor é o que permite crescer com consistência, atrair pacientes muito melhores, fechar grandes casos com muito mais segurança, se posicionar acima da média e sair da lógica de ser apenas mais um que faz lente. Porque no fim, estética de alto padrão não é sobre vender dente bonito, é sobre conduzir a transformação que realmente vai melhorar a forma como o paciente se sente. Ele se mostra, como ele se posiciona. E se você é dentista e quer crescer na estética, precisa entender isso o quanto antes.
você não vende apenas o que faz, você vende aquilo que muda a vida do paciente. E quando você aprende a enxergar assim, sua comunicação vai amadurecer, o seu valor percebido vai subir, seus conteúdos vão ficar muito mais fortes, com muito mais profundidade, e a sua consulta vai ficar muito mais profunda. A sua odontologia deixa de ser apenas técnica, ela passa a ser significado. E se você gostou desse conteúdo e quer ver mais vídeos sobre odontologia estética, funcionamento, valor percebido e construção de uma prática premium, se inscreva agora no meu canal. Eu sou o Rogério Pena e aqui você vai encontrar conteúdos para dentistas que querem crescer com mais visão, mais autoridade e mais sofisticação. Agora, me conta aqui nos comentários, na sua opinião, qual o maior erro que o dentista comunica na estética hoje? Ele fala só da técnica, só do preço ou não consegue traduzir transformação? Eu quero saber a sua visão. Nos vemos no próximo vídeo.